Oi, gente. Perguntinha de hoje, então. Se há possibilidade de escolher a cor da roupa dos convidados. Off-white, tons de rosa, etc. Então, dos convidados em geral, não, né? Claro que o que não se indica para as mulheres é irem em um casamento de branco. Isso de uma maneira geral. Mas parece meio óbvio, né? Mas o óbvio não é óbvio, eu sempre falo isso. Então, às vezes acontece, né, de aparecer uma convidada lá de branco, e aí isso não é o indicado, é contra a regra de etiqueta. Mas se a gente estiver falando de cortejo matrimonial, né, os padrinhos, existe a possibilidade de estabelecer um padrão. Porém, existem algumas instruções em relação a isso. Quais as instruções, então? Primeiro, ter o cuidado de fazer essa informação, né, chegar com antecedência. Então, geralmente, quando se faz o convite aos padrinhos, que é a primeira coisa que se faz dentro do cronograma de execução, já ter o informativo. Hoje em dia tem se utilizado muito aqueles convites específicos, né, onde as madrinhas recebem um manual e os padrinhos às vezes recebem uma gravata, né, ou a madrinha recebe um pedacinho do tecido, ou uma escala de tons, etc. Tem muitas possibilidades nesse sentido, tá? O que é importante? Primeiro, saber que pela etiqueta, uma vez que você determina o tom exatamente que a pessoa deve usar, disse, né, que seria o ideal dar o tecido ao menos, para que a pessoa pudesse fazer o vestido. Mas claro, na maioria das vezes a noiva não vai dar o tecido. Então tudo depende do grau de intimidade que você, noiva, né, tem com as suas madrinhas. O que geralmente é alto, porque a gente geralmente vai escolher então para ser madrinha as amigas mais próximas, né, as pessoas que a gente tem um grau de intimidade, de afinidade. Mas assim, geralmente o que eu oriento para as minhas clientes, o ideal, já que não vai se fornecer nem o vestido, nem o tecido, é dar opções. Então, escolher uma escala, né, de cores, alguns tons, onde a pessoa possa escolher aquele que ela se sentir mais à vontade para utilizar. Ou escolher uma cor e deixar a critério, então, da pessoa o tom que ela preferiu utilizar. Tá? Isso em relação às madrinhas. Em relação aos padrinhos, então, geralmente se escolhe a cor do terno e a cor da gravata. E aí, muitas vezes a gravata já é, então, o presente, né, para os padrinhos, porque já é algo acessível de se dar, se vai usar suspensório também. Então, é uma opção de presente para os padrinhos. Ou também, mesma coisa, se você quer uma gravata padrão, que todas sejam iguais, precisa dar, né? Seria o ideal. Se não, vai escolher a cor e aí a pessoa vai adquirir dentro do tom que ela preferir e tudo mais. Então, tudo também depende de conversar, de explicar, né? Com certeza, essas pessoas que estão no cortejo, elas querem agradar aos noivos, mas podem ter as suas limitações, inclusive financeiras para isso, né? Em relação a daminhas e pajens, às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho que pagar o traje? Então, idealmente sim, né? Porque é uma questão de convite para criança, ou enfim, para quem for entrar ali, e o pai e a mãe, né, não teriam essa responsabilidade. Mas, de novo, você sabe a intimidade que tem, sabe muitas vezes o cenário, né, de recurso e que a família pode fazer. Então, daqui a pouco você pode propor: olha, eu quero pagar uma parte, você consegue pagar a outra parte, né? Ou como que eu posso ajudar, como que fica isso para vocês. Então, seja sempre muito transparente, assim, nesse relacionamento, principalmente com o cortejo, né? Voltando a falar ali da questão das madrinhas, às vezes as noivas escolhem, por exemplo, tons pastéis e tem a expectativa de ter uma madrinha de cada cor, por exemplo. Isso também pode ser feito, mas assim, vai demandar uma organização disso e às vezes um estresse. Então, mais uma vez, depende do seu grau de ansiedade, da intimidade,
né, dessa conversa com as madrinhas, de quem vai fazer esse alinhamento, porque daí entra nisso também às vezes a gravata do padrinho, que tem que ser a mesma cor, né? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de movimentação, ótimo, mas se isso pode causar uma ansiedade maior, talvez seja melhor fugir disso, né? Então, são detalhes pequenos que às vezes parecem não fazer tanta diferença, mas que podem trazer sentimentos para esse ambiente de casamento, né? Então, pessoas são pessoas, né? Mesmo que seja sua madrinha, seu padrinho, às vezes não vai ser fácil de lidar com esse tipo de informação também, e é um detalhe importante. Então, assim, até lá dos convidados no início, a gente não pode definir a cor, mas tem o traje, a gente já falou de traje aqui, né? Então, tudo são detalhes pequenos e importantes. E aí tem as mães, né? As mães não necessariamente precisam ter a mesma cor, por exemplo, das madrinhas, podem ter uma cor diferenciada, cada um ter a sua, tem mais liberdade para isso, né? E os pais também. Então, assim, gente, são muitos detalhes. Se alguém ficar com dúvida, pode me perguntar. Mas, assim, até dos padrinhos, o ideal daqui a pouco é padronizar a questão de camisa branca é mais fácil de todo mundo ter, o terno preto é mais fácil de todo mundo ter. Então, assim, são dicas que são valiosas e importantes quando você for fazer o planejamento, então, desse ponto. E se é o seu sonho, eu queria muito ter todas as madrinhas da mesma cor. Converse com as suas madrinhas, né? Eu tenho certeza que elas vão te ajudar nisso e que vai ficar lindo.